Aí, vamos lá, pessoal. Vamos começar mais uma aula aqui do nosso portal Protéticos de Sucesso. Uma aula aqui no canal no YouTube, né? De repente o pessoal vai ver esse vídeo aí lá no Facebook, no Insta, alguma coisa, alguma parte. E antes de começar, eu quero falar para vocês, já se inscrevam no canal. Depois que vocês verem o conteúdo, se gostaram do conteúdo, se gostarem dele, clica, dê um joinha. Se não gostaram também, diga lá, não gostei, comente o que vocês acharam, porque isso é importante para nós sabermos se nós estamos entregando o melhor conteúdo para vocês. Então, a gente só vai saber se vocês falarem também. Vamos testando os conteúdos, colocando aqui. Mas esse conteúdo eu resolvi colocar porque vocês vão ver que faz todo sentido. Né? Hoje nós vamos falar sobre atrasos no pagamento, no laboratório de prótese. Calotes, atrasos no pagamento, inadimplência, o que seja, né? É o nome que a gente tem aí, que nós TPDs damos a esse problema, a esse mal que tem ali que tem ocorrido. E incrível, por incrível que pareça, ainda tem muitos laboratórios sofrendo com esse tipo de problema, certo? Vamos começar então nossa aula. Já vou partir para cá. Vai ter hora que eu vou desativar aqui a câmera, o vídeo aqui, para vocês se concentrarem na aula, tá? Beleza? Então deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Aí, começando agora. Vamos lá. Atrasos de pagamento. Como conseguir receber em dia do dentista sem precisar ficar implorando pelo pagamento, né, ou ficar cobrando o dentista? Como é possível? Então, eu resolvi gravar essa aula aqui. É um conteúdo que eu ia disponibilizar depois, ele já tem uma parte dele falado no e-book, eu cito em alguns artigos no blog, né? E o que é interessante, esses dias eu vi uma mensagem de uma pessoa que estava desistindo da profissão, né? E parece que o problema dela é justamente esse, né? Inadimplência, né? Tá levando muito bolo de dentista, muito calote e tá tendo problemas sérios, né, com o laboratório. Não vou citar aqui o nome, mas também não é a única pessoa que fala sobre isso. Isso acontece, já aconteceu comigo, eu já contei essa experiência, vou contar brevemente também aqui, e acontece com muitos colegas nossos na profissão, que estão aí espalhados pelo Brasil, desde o pequeno laboratório até o grande. Só que o problema é que quando acontece com um pequeno laboratório, ele corre risco de fechar, quebrar, né? O grande, às vezes, tem caixa, tá bem estruturado, ele consegue lidar com isso, ele tem alguns processos que já facilita e ele não deixa isso acontecer assim, ganhar escala dentro do laboratório. Mas vamos ver como é que a gente evita esse problema aqui? Como conseguir receber em dia do dentista? Eu vou mostrar aqui logo no começo para quem é essa aula. Eu quero que vocês que estão aí assistindo saibam para quem é essa aula. São protéticos donos de laboratório que estão entrando no mercado e precisam se proteger contra clientes mal intencionados. Sei que tem muito dentista bom por aí, certo? Tem. Mas também tem uns dentistas aí, tem uns clientes que não colaboram, né? Que dificultam o pagamento dos técnicos, né? Essa prática, em qualquer profissão também. A gente sabe que a inadimplência ela ocorre, né? Então, eu resolvi falar para vocês que estão entrando no mercado, que está pensando em montar um laboratório, ou já estão com laboratório no primeiro, segundo ano, se protegerem, se não cair na lábia desses caras mal intencionados aí, certo? Também, donos de laboratórios mais antigos que ainda têm dificuldades em educar o cliente, têm dificuldade em impor suas regras, em fazê-las serem respeitadas pelos clientes. Sabe aquele dentista mal acostumado, né? Talvez o protético acostumou mal, ou ele já veio com o costume de outros laboratórios e de repente cai no seu laboratório, aí você fica sofrendo com ele. Então eu vou falar para você também. É para isso que esse treinamento foi gravado, para isso, né? Donos de laboratórios novos ou antigos que estão nesse momento levando calote, levando na cabeça, né, e precisam urgente de uma solução para lidar com isso. Então vamos ver como é que a gente lida com isso. A meta dessa aula é apresentar os 3 passos obrigatórios para vocês seguirem, né, sempre que vocês iniciarem com um novo cliente.
Isso é sério, gente. É o beabá, é o básico. Às vezes o erro está no básico. A gente deixa de fazer. E só quando o negócio estoura é aí que a gente vai se preocupar, né? A outra meta. Apresentar os modelos de regras para recebimentos e cobrança para educar os seus clientes e gerar mais credibilidade para o seu laboratório. Então, tendo um modelo de regras bem profissional, isso gera credibilidade. O dentista entende como um profissionalismo, ele entende que você não é bobo, entendeu? Que você sabe do que você está fazendo. Continuando. Terceira meta e última. Apresentar o caminho das pedras para vocês zerarem os calotes e atrasos de pagamento dentro do seu laboratório de prótese de uma vez por todas. Certo? Pode parecer um sonho isso daqui, mas não é não. Tem laboratórios, o meu era assim, eu zerei os calotes, ele tinha 80%, 90% em alguns períodos, né? Não foi a vida toda, senão eu estava quebrado. Mas em algumas épocas, teve épocas que 1, 2, 3 dentistas começava a dar canseira para receber. E alguns me davam prejuízo, eu já levei vários lá no começo da profissão, por não saber seguir esses passos aqui. Então, não quero que isso aconteça com vocês, eu quero que vocês zerem os calotes. Tem laboratórios que fazem isso, usam esses sistemas que eu vou apresentar para vocês e não tem esse tipo de problema. Então, a inadimplência chega a ser 5%, 1%, alguma coisa do tipo. Então, vamos lá. Como é que eu cheguei até a essa solução, né? Como é que eu resolvi esse problema no meu laboratório? Vou contar brevemente aqui que quando eu estava levando bolo, calote, a situação era essa, olha, eu ficava assim, bolso vazio. Tinha trabalhado o mês inteiro, feito muitas peças, peça pra caramba, tinha trabalhado de final de semana, de noite às vezes, muitas vezes de noite, para poder entregar a peça a tempo, né? E os dentistas lá de sorrisinho, achando muito legal isso, mas na hora de pagar, ó, nada. Ficava assim, ó, de bolso vazio. E aí a preocupação, né? Não dava nem para comprar um terno bonito como esse aí, ó. Tá vendo? Era difícil. Mas a preocupação era calculadora. Eu falava, gente, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou lidar com isso? E as contas, e os investimentos, e a dental. Acabei de fazer compra de um monte de material na dental. Tem que pagar o colaborador, pagar o motoboy. E aí? Como é que você lida com isso? Você fica muito preocupado. Fora o estresse, né? O desrespeito, aquela canseira, dor de cabeça. O dentista pouco caso, né? Um descaso absurdo. E sabendo que você é parceiro dele, que você está dando o seu melhor. Se eu estivesse pisando na bola, não entregando ou fazendo alguma coisa errada, tudo bem, vamos falar assim. Né? Tava merecendo alguma coisa. Mas não estava. A gente estava se dedicando ali. Tinha família, tinha criança pequena. Eu tinha um laboratório no começo, eu precisava desse faturamento em dia, né? Precisava do recebimento em dia. E eles não estavam nem aí. Era mais um que eles estavam dando calote, sendo inadimplente. Essa é minha filha. Eu sempre mostro ela aqui porque a fase que ela nasceu, a fase que eu estava assim já esgotado. Eu falei, quero nem saber, eu vou mudar esse negócio. Eu vou mudar. Ou eu mudo, ou eu saio fora dessa profissão. Então ela me motivou bastante, né? A família faz isso com a gente, né? E eu sei que nessa época aí, eu tô mostrando essa foto aí porque eu lembro da época que foi um dos maiores calotes, né? Até coloquei essa foto aqui do carro do meu sogro, que eu tava empolgado, acho que foi um pouco depois esse carro aí. Tava empolgado, eu queria comprar uns motores para o laboratório e eu não conseguia faturamento, meu faturamento não dava ainda. Eu queria trocar um monte de equipamento lá. E aí eu falei, eu vou vender meu carro e vou comprar, vou ficar a pé, né? E vou ver se eu, por uns meses eu queria fazer isso, vou investir no laboratório. Tava legal, porque eu tava conseguindo os clientes, tudo. E queria acabar com esses clientes esquisitos, aí, esses que davam trabalho. Aí meu sogro foi lá e me emprestou esse carro aí, pra gente ficar. Ficamos com ele, acho que 1 ano, usando ele, mas foi assim, vendemos o carro e a gente conseguiu logo, assim, no primeiro mês comprar um equipamento, no segundo mês comprar equipamento, e a gente estava empolgado. Mas ainda tinha os clientes que davam calote, que dava canseira para receber. Então você está ali, engrenado, tentando dar certo na profissão, ou tentando fazer seu laboratório subir de nível, e o dentista te dando calote, uma hora você quebra, uma hora você estressa, né? Só coloquei para a gente lembrar, para eu lembrar dessa época aí, faz todo sentido, para mim, para conseguir viver, né, relembrar aqueles momentos, né?
de estresse, de dor de cabeça com o dentista, com o cliente. Não estou falando mal dos dentistas, não. Tem dentista bom, depois eu conto em outras apresentações os clientes bons que eu consegui. Foram fantásticos, foi o divisor de águas, né? Mas tive que colocar em prática isso daí que vocês vão ver agora, olha aí. Qual foi a solução? A solução. Deixa eu voltar aqui, ó. Peraí. Antes de mostrar a solução, eu quero fazer essa pergunta. Você sabe o preço de não saber? Responde aí. Não vai dar para vocês responder porque essa aula aqui é gravada, não tá ao vivo não. Vou fazer uma aula dessas ao vivo aí. Então, qual é o preço de não saber? Eu vi uma vez uma frase que dizia assim, vou colocar aqui, ó. Se você acha que investir em conhecimento é caro, experimenta a ignorância. Se você acha que investir em conhecimento é caro, experimenta a ignorância. Eu estava experimentando a ignorância e ela é muito mais cara. O preço de não saber cobrar o dentista direito, o preço de não saber processos para recebimento, ele pode custar caro, pode fazer você fechar o laboratório, depois de 20, 25 anos, fechar o laboratório porque você não fez o básico, não soube ou não foi atrás de conhecimento. Achar que conhecimento é só na bancada, que só é fazer dente ali, isso não basta. Você pode fazer um trabalho mais bonito que for, você pode entregar o trabalho pontualmente, mas se você não receber por ele, você quebra, você vai quebrando. Aos poucos, seu laboratório vai ficando no prejuízo, aí você fica naquela corrida dos ratos. Por isso que eu falo, se você acha que investir em conhecimento é caro, experimenta a ignorância, experimenta não saber, vai ficar muito mais caro, e cada vez mais caro. Então, por isso que eu coloquei essa frase aí. Isso fez todo sentido para mim. Eu estava experimentando a ignorância, não sabia, tive que investir em conhecimento. Como fazer meu laboratório dar certo na questão de recebimentos dos dentistas. Eu tinha que educar os clientes. Eu tinha que colocar regras na casa. E é isso que eu ensino aqui agora nessa aula, é o que vocês vão ver daqui para frente. Tá certo? Mas vocês que estão aqui assistindo estão de parabéns porque vocês estão investindo em conhecimento. Vocês provavelmente vão ver a diferença. Se vocês colocarem em prática o que eu vou ensinar aqui, o que eu vou mostrar, tenho certeza que vocês vão ficar anos-luz na frente. Tá joia? Então vamos lá. Qual foi o grande problema? Na realidade, qual é o grande problema? Eu vou fechar agora aqui a câmera, porque agora eu vou concentrar na aula mesmo. Tá bom? Vamos lá. O grande problema, ou o grande, né? Qual é o cenário atual? O que tem acontecido com a maioria dos laboratórios? Muitos estão trabalhando em média 12 a 17 horas por dia e não recebem em dia. Alguns até recebem lá, tal, né? Mas com aquela choradeira, dificuldade. Receber em dia do dentista parece um parto, um desafio. Gera uma tensão dentro da equipe do laboratório. Né? Em alguns casos, um estresse enorme, leva até para casa o estresse. E o efeito é negativo, né? Os funcionários, os fornecedores, e principalmente na família. O funcionário fica tenso, ele fala, opa, será que eu vou receber meu salário em dia? Vou ter aquela desculpinha lá do patrão? Ele pensa dessa forma. Os fornecedores, né? Muitas vezes o fornecedor, você tem que ir lá, com a cara de pau e negociar com ele, porque você não recebeu do seu cliente. Mas eles não têm nada a ver com isso, mas acaba afetando. Quarto ponto, atrasos de pagamento é sinônimo de desrespeito e desvalorização. Presta atenção nisso, gente. Atraso de pagamento é sinônimo de desrespeito e desvalorização. Isso acontece. Na realidade, é o que eu mais vejo acontecer. Quebrar o laboratório. Quando você não recebe, você corre o risco de quebrar o seu laboratório. Você não consegue fazer ele crescer. E se você hoje não está crescendo, você está se diminuindo. Seu laboratório está ficando para trás. Se você não está indo para frente, você não está parado, ele está indo para trás, porque o mercado anda, certo? Então não deixe isso acontecer. E nós vamos ver como fazer isso. Qual é a causa disso? Existem algumas causas aqui, eu quero discutir isso com vocês, tá bom? Vamos lá, vou dar uma pausa aqui só para tomar uma água. Beleza, então continuando. A causa. Primeiro, com base no que eu tenho observado, conversado com muitos donos de laboratório e também com base no que eu vivi, aconteceu, muitas vezes isso ocorre porque os clientes estão mal acostumados. Eles vieram lá de trás
da época antiga que eles costumavam pagar em carteira, ou seja, é fiado, né? Não tinha boleto bancário, não tinha cartão de crédito, nada. Então eles acostumavam pagar do jeito que queria, com cartão, cheque de terceiro e tudo mais. E o laboratório ia aceitando, porque na época o volume era muito grande, ele ia aceitando, ia trabalhando, não tinha nem tempo para parar, fazer fatura, fechar, nada. Né? Ia deixando isso acontecer. Mas aí o problema começou a surgir, né? Os laboratórios começaram a ver, opa, não está compensando não receber, trabalhar o mês inteiro e não receber? Alguma coisa está errada aí. E alguns levaram calotes gigantescos. Gigantescos. E você sabe disso. Eu tenho amigos que levaram calotes assim, na casa de 6 dígitos. Não é fácil, hein? Imagina. Mas então, clientes mal acostumados, acostumar mal, não fazer o fechamento na data correta. Ah, doutor, você paga como quiser. Não, tudo bem, tá tranquilo. Aquela conversa, né? Você tenta ser legalzinho, tem medo de perder, o dentista ele se aproveita disso, o dentista mal acostumado, vamos falar assim, até eu, né? Me acostumar mal, eu vou aproveitar. Né? Não que eu vou fazer de má fé, mas a gente faz isso quando não tem uma data ali, não tem, a gente vai procrastinando, né? É isso que acontece. Despreparo, ponto 2, despreparo ou desorganização do próprio dono ou gestor. Gente, isso é fato. Se a gente não está organizado, essa é a teoria da janela quebrada. Já viu a teoria da janela quebrada? Tem uma teoria que mostra que, alguns estudos indicam que se tem uma vidraça ali, onde tem está quebrada, com trincado, alguma coisa assim, a tendência é os outros passarem lá e jogar pedra. A tendência é os outros irem destruir mais aquilo. É como a louça, né? Você chega na casa de alguém, a louça está enorme, assim, ninguém lavou a louça. Não custa, a pessoa vai lá, pega um copo e fala, já tá tudo sujo aqui, eu nem vou lavar isso, eu vou beber água aqui e deixo o copo aqui. Assim como entrar numa casa toda desarrumada, desorganizada, você não faz tanta questão de colocar o seu sapato no canto, de você limpar os pés, de você não bagunçar mais. Isso acontece muito com criança, né? Acontece com os adultos também, mas com criança a gente vê muito isso. Eu falo porque eu tenho a garotada aqui, que são meus filhos, a gente tem que ficar de olho nisso, porque se dá margem, não arruma a cama, eles vão se aproveitando disso. E assim vai. Mas o despreparo da desorganização dá motivo para eles acharem que eles podem fazer do jeito que eles bem entendem. Você não está organizado, cada dia você recebe de um jeito, você não tem uma data fixa, você não estabeleceu, aí ele vai lá e eu pago depois eu vou lá e deixo o cheque, depois eu passo lá e pago, ou vem aqui depois, assim vai levando, né? Não vou entrar muito nessa questão que a gente vai falar depois. Desorganização financeira por parte do cliente. Às vezes acontece, o dentista não é tão organizado assim, ele todo atrapalhado lá, esquece de pagar uns boletos e acaba se desorganizando e esquece do laboratório. Tem gente assim, que são boas pessoas, mas ele está desorganizado ali e não consegue, né, não lembra do protético e acaba deixando para lá. E se você não cobra, ele vai deixar mesmo, sem perceber. E tem clientes que é mal intencionado. E esses daqui tem que tomar cuidado, clientes mal intencionados. Principalmente quando ele percebe que você não tem CRO, você não é legalizado. Entende? Vou falar de novo, você não tem CRO, você não é legalizado, você está vendendo almoço para comprar janta. Se ele perceber essas coisas, ele vai se aproveitar disso. E se ele percebe que você é novo, você não se impõe, ele se aproveita. Exatamente isso, tá? Eu vou te contar depois por que eu sei disso, mas beleza. Mas presta atenção agora nisso aqui. Foquem nisso, clientes mal acostumados e despreparo do próprio dono ou gestor. Isso aqui é o 80-20 do problema. Esse problema, o problema maior se concentra aqui, Se você acostumar mal um cliente, você vai ter dificuldade para receber. Se você for desorganizado, você vai acostumar mal o cliente e vai abrir margem para os clientes mal intencionados não pagarem você. Então o problema está aqui, na organização do gestor e não se impor, não colocar regras para os clientes que vieram, às vezes, de outro laboratório, vir daquela cultura antiga que vou pagando na carteira de qualquer jeito, certo? Foquem aqui que o problema vai começar a se dissipar. Por que isso é importante? Está cada dia mais caro manter um laboratório de prótese, vocês sabem disso. Sem dinheiro vai ficar impossível, não tem jeito. Você não sobrevive. Material, o dólar subindo, muito caro.
Problema financeiro, a crise, nossa, né? Então, na época de crise, as chances de um laboratório quebrar é muito grande. Fora que te desanima, te deixa para baixo, né? Se você não recebe. Você sente um nada, você se sente um lixo quando alguém não te paga, porque você sabe que ele está te desrespeitando. Então, isso pode, essa causa, né? Na época, nessas épocas de crise, as chances de esse laboratório, o seu laboratório quebrar é grande com esses atrasos de pagamento. Ainda mais se você fatura alto. Ixi, aí o problema vem, né? E terceiro, porque a velha maneira de receber do dentista tem tirado o sono e a paz de muitos donos de laboratório. Então, se você quer dormir tranquilo, pagar suas contas, você comprou um carro legal, agora você quer pagar o boleto, você tem um aluguel, você quer comprar um equipamento, comprou lá uma maquininha top, muito nova, comprou um kit de cerâmica fantástico, agora você quer pagar, ano que vem você quer viajar, quer fazer curso, você não deve estar dormindo se você não está recebendo em dia, se o dentista não está te pagando. Você sabe que você vai fechar no vermelho. Então, olha, a velha maneira de receber do dentista está dando problema. Então é importante vocês prestarem atenção no que eu vou mostrar aqui. Ou você aprende a nova maneira, ou sempre vai ter que lidar com a falta de dinheiro, desrespeito, estresse, desvalorização da sua profissão. Verdade ou não? Desrespeito, estresse e desvalorização da nossa profissão. Então não pode acontecer. Se vocês se qualificarem, se vocês estudaram, se vocês investiram, não pode deixar o dentista fazer isso com vocês. Porque esse problema se arrasta e é o motivo de muitos laboratórios fecharem, desanimar, desistir, ou ficar levando problema para casa, tendo estresse para receber. Isso consome. Então, muita gente está pedindo ajuda, muita gente quer saber como receber em dia dos clientes. Esse é o problema. Se você não recebe, você fica assim, ó, se sentindo assim por dentro. Para os outros, talvez você fale, mas tá tranquilo, né? Mas é assim mesmo, não fazer o quê? O dentista não paga, é comum. Não é comum. Tem laboratório recebendo em dia. Tem laboratório, donos de laboratório ricos aí. Ricos. Dentista não pagou, ele demite o cliente. Inclusive é outro tópico que a gente vai apresentar aqui, como demitir o cliente. Eu não sou nenhum dono da razão, não, mas eu vou falar aqui o que eu fiz e que deu certo. E o que outros estão fazendo e que está dando certo. E você pode fazer também. Ou se você não acredita, paciência. Quero falar com quem acredita, com quem quer a solução. Se você acha que isso não existe, então tá bom, esse vídeo não é para você. Continua fazendo o que você está fazendo. Mas eu vou falar o que eu fiz, sair dessa situação de problema financeiro por causa de pagamento de dentista, por causa de atraso no pagamento. Tomara que esses dentistas aí que fazem isso, eles estejam vendo esse vídeo. O que fazer? Qual é o melhor caminho? Gente, olha, presta atenção nessa frase. A guerra é ganha antes de se pisar no campo de batalha. Sun Tzu, a arte da guerra. Essa frase é importante. Olha, a guerra é ganha antes de se pisar no campo de batalha. Como é que a gente ganha a guerra antes de se pisar no campo? O que isso quer dizer? Prevenção. Essa é a palavra. Prevenção. Ao conquistar um cliente, há 3 coisas que vocês não podem deixar de fazer. Cadastro do cliente, consultar o CPF do cliente, termo de compromisso ou contrato. Beleza? Então vamos lá. Vou contar aqui uma história. Eu levei um calote de um cliente justamente porque eu já estava colocando, ele tinha um sistema lá, tinha os dados do dentista, de todos os meus clientes, mas a gente comeu bola num negócio lá e aqui, ó, a gente esqueceu de fazer isso aqui, ó, colocar o cadastro do cliente, colocar o CPF dele. Faltou, não é só o CPF não, acho que faltou um monte de coisa lá, só tinha o nome do dentista, não sei por que a gente errou nisso e acabou ficando. E o dentista passava um tempo, ele pagava tudo certinho, fazendo serviço, 1 ano com ele e tal. Beleza. Gerou um estresse, uma animosidade lá e ele começou a dar trabalho. Dava muito trabalho, não era mandar trabalho para a bancada não, era trabalho, dor de cabeça. Mal educado, arrogante, pretensioso, ixi, muito chato. E aí ele resolveu não pagar.
acho que na época mais de R$ 3.000, se eu não me engano. Resolveu não pagar. A gente falou, opa, vamos acionar, né? Já que está dando esse problema, vamos acionar, vamos entrar com nossos recursos. Quem disse que eu conseguia? Eu não tinha o CPF, eu não tinha endereço, não tinha os outros dados, não tinha um termo de compromisso ou contrato. Eu me ferrei. Na realidade, esse dinheiro nunca mais veio. Mas me ensinou uma importante lição. Nunca mais esquecer disso aqui, ó, de olhar, de vez em quando olha aí no seu sistema Urgitec, não sei qual que você usa, mas olha aí no seu sistema, vê se está tudo certinho o cadastro do seu cliente, preenche todos os dados lá, tá bom? Cadastro do cliente. Você deverá, quando que você faz isso? Olha, você deve solicitar que ele faça uma rápida aplicação em seu sistema. Cliente novo, né? Chegou lá, tal, você fala assim, com toda a educação, sem ficar lambendo o dentista, sem ficar com firula. Fala, doutor, a gente tem um protocolo que é assim, precisamos aplicar, para dar baixa, entrar no sistema, melhor dizendo, você precisa enviar seus dados, nome completo, CPF, endereço, registro no CRO, tem que ter. Inclusive, que se registra no CRO, você pode até fazer uma denúncia, né? Em questões éticas, por exemplo, se o dentista não paga. Vamos lá, alguns podem falar que não dá certo, mas tenta fazer. Bom, mas é que você tem que se cercar, né? Também não é só isso, não. Você tem que se cercar disso aqui, ó. Nome completo, faz tudo, beleza? Preenche lá no cadastro do cliente. Então, essas informações aqui vão dar a você respaldo para que vocês consigam cobrar o dentista caso ele fique inadimplente, né? Para os antigos clientes, o procedimento deve ser o mesmo. Muito mais fácil, né? Chega lá, bate um papo, fala, olha, a gente nunca usou isso, esse sistema estamos usando pela primeira vez, mas vai ser melhor. Inclusive, gente, a vigilância, o pessoal da vigilância, o pessoal da fiscalização, eles olham no sistema, né? Eles vão lá e querem ver. Às vezes na OS tem que ter o carimbo do dentista, tem que ter o CRO lá. E eles olham até no sistema, pelo menos no nosso laboratório, eles entravam lá e olhavam no sistema, pediam, né, claro, mostra no sistema, deixa eu ver os clientes que você tem aqui, quero saber, né, se tá tudo em ordem, tem os dados cadastrais dele. Não sei como é que funciona na sua região, o fato é que a gente passou por isso aqui, estava tudo em ordem, beleza, mas tem que colocar lá, né? Então você chega no dentista e argumenta. Às vezes o cliente vai falar, mas por quê? Não sei se ele está devendo alguma coisa, mas ele vai perguntar, mas por que tem que ter todos esses dados agora? Né? Não importa, se seja educado, dá um jeito e fala, protocolo, a gente está mudando o sistema para melhor atender, eu preciso agora dos seus dados, tá bom? E aí você pede para a secretária, a gente fina lá, ela vai te mandar. Manda pelo e-mail, você preenche no cadastro e boa. Consulte o CPF do cliente. O Serasa oferece serviços de consulta. Estamos no segundo passo, hein? Olha, o Serasa oferece serviço de consulta, entretanto, o serviço é pago. Seguindo a mesma linha, tem o iRecarga, que oferece serviços de consulta online, mas com diferencial. O custo é por consulta e não por mensalidade. Olha, tem um monte de sistema que faz isso, tá? Você consegue consultar. Às vezes até um amigo seu que tem acesso, ele pode fazer isso por você. Aqui nesse caso, essas ferramentas, o Serasa faz isso, é fácil você conseguir, mas faz isso, consulta sim. O Cláudio da Urgitec fala sobre essa questão. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar para ele também. Né? É legal fazer a consulta. Todo mundo consulta, os dados estão lá, a gente é consultado direto, né, no mercado aí. Dica extra, é possível saber se o seu cliente tem protestos em cartório. Consulta gratuita no site, pesquisaprotestos.com.br. Então tá aí o site, ó, pesquisaprotestos.com.br. É uma forma de se proteger. O cliente veio e não vai aceitando o trabalho logo de cara. Fala, doutor, tem um protocolo aqui, antes de o trabalho ser dado entrada no sistema, a gente precisa só desses dados aqui. E aí você faz isso. Não vai muito na empolgação, não, com medo de perder o dentista, porque isso pode custar caro. E o que fazer? O que fazer se o cliente está negativado? O que fazer? Vamos ver. Estou voltando aqui. Eu digo aqui. O que fazer se o cliente estiver negativado? Simples, evite problemas. Se você quiser aceitar, é por sua conta e risco.
Mas eu falo, evite problemas. Se livre dele. Deixe que ele vá pôr em risco outro laboratório. Vai lá, ou quem aceitar de qualquer jeito, deixa ele lá. Para você não ter problema. É sério, já peguei cara que parecia assim, peguei o cliente que parecia fantástico. Todo mundo ficava babando lá, querendo o dentista, porque ele tinha um monte de protocolo, um monte de... fazia carga imediata, é muita cerâmica. Sabe aqueles dentistas que têm a mão rápida pra caramba? Molda, vamos falar, não vou dizer molda bem, mas molda rápido. Esse cara, muito serviço, muito. Aí você se empolga, vai lá, nem faz isso, nem verifica, e aí você pega ele como cliente. Não faça isso. Livre-se dele. Se ele estiver negativado, ó, livre-se dele. Às vezes o cara coloca tudo no nome de outra pessoa, não tem nada no nome dele. Né? É você que vai avaliar, tá? Tem meios de fazer isso. Mas o principal, se ele estiver negativado, é risco, tá? Toma cuidado com isso. Vamos para outra, termo de compromisso ou contrato. Isso aqui é legal fazer, viu? Hoje em dia está mais comum, cada vez mais comum. Você pode fazer um termo de compromisso. Por quê? Contra documentos não há argumentos. Se você fizer, o dentista ele é parceiro, ele está interessado numa parceria ali, ganha, ele vai fazer. Não precisa ser um documento complicado, não. Eu até deixei lá no site um modelo de contrato. Não foi eu que fiz aquele modelo. Aquele modelo, inclusive, vocês acham ele, acho que no site do CRO, CFO, se eu não me engano. Eu só disponibilizei ele, porque eu acho que a informação tem que ser disseminada. Não adianta ficar numa cúpula, todo mundo ali não distribuindo a informação e a nossa classe não cresce. Não gosto disso e eu acho que é prejudicar a classe. Então tá lá disponível, é gratuito, baixa lá, tá lá no site, né? Ou no meu site ou no site do CRO, deve ter alguns outros sindicatos que tem isso daí também. Contrato, modelo de documentos você tem que fazer. Segundo Robert Cialdini, em seu livro de Armas da Persuasão, as pessoas tendem a ser coerentes e agir de acordo com o que elas dizem. Por isso que é legal você fazer o dentista assinar ali, concordar com os seus termos. A tendência vai ser de ele ser coerente com o que ele falou. Faça um contrato de prestação de serviço com uma cláusula, veja só, que lhe dê o direito de interromper imediatamente o fornecimento de peças, caso ocorra atraso no pagamento. Faça uma cláusula. E você vai ficar atento, né? Você não vai deixar se arrastar por 30, 60. 30 até vai, né? Acaba chegando, né? Porque é um mês, passa rápido, 22 dias ali trabalhando. Mas você vai ficar atento. Se as notas estão atrasadas, você já vai saber o que fazer. Nós vamos ver como fazer isso aqui. Então fique comigo aí na aula. Clientes mal intencionados virão, na hora que vocês começarem a fazer essas mudanças no laboratório de vocês, alguns clientes eles vão achar que vocês estão com frescura. Isso aconteceu. Uma vez chegou um dentista lá no laboratório. Vou abrir aqui porque eu gosto de olhar para vocês também, que eu acho engraçado essa época aí. Deixa eu voltar aqui. Uma vez a gente começou a implantar esse sistema e o cliente ele ficou bravo. Ele, que história é essa, né? E ele estava atrasando muito o pagamento. Ele ficava enrolando. Cada hora uma conversinha ali, direto. E aí a gente falou, doutor, precisa acertar e tudo mais. E era educado, não tratava mal ninguém. Beleza, eu vou levar tal. E vinha com mais peça. Cada vez que ele ia no laboratório, eu queria deixar um cheque arrastado lá era 500, 600 reais. Da semana que ele tinha que deixar, ele deixava 200, 100, deixava lá. Chequinho micho, pequeno. E deixava um monte de trabalho. Chegou uma hora que a gente passou umas 2 semanas assim. A gente falou, olha, não vamos aceitar. Um outro parceiro queria aceitar lá receber desse jeito e continuar trabalhando. Que jeito, tinha que comprar um monte de material já. Aí a gente chegou nele e falou assim, doutor, nós não vamos descontinuar, nós não vamos dar continuidade nessas peças. Melhor, a gente não vai dar entrada na produção sem antes receber o que está para trás. E atrasado já, hein, bastante. E aí ele, na realidade isso daí foi um recado por telefone, ele nem precisou ir lá.
Aí ele quis cantar de galo, né? Falar um monte no telefone. Que história é essa de não fazer minhas peças por causa de pagamento? Assim, exigindo. Ele estava exigindo a coisa. E aí a gente sim, é exatamente isso. São as regras, né? E explicamos o porquê. A gente não foi grosseiro na conversa. Aí ele quis ser mal educado conosco no telefone. Aí foi aí quando eu falei firme. Eu falei, então você pode vir aqui no laboratório e a gente conversa melhor. Tá bom? Aí eu te explico o porquê. Você acha que ele foi lá? Não foi. Mas é isso, o ponto não é antagonizar o cliente. Os clientes são parceiros, a gente sabe disso, mas o cliente que não enxerga você como um parceiro, esse você tem que tirar ele do seu caminho. Não adianta, se ele está mal intencionado, né? Ou ele está mal acostumado, toma cuidado com isso. Então a gente ali não estava antagonizando ele, mas simplesmente estava colocando ordem na casa. E aí eles vão vir argumentar, viu? Ainda mais se você tem um laboratório dentro de uma clínica, a coisa vai ficar pior. Se você tem um cliente, como é que eu posso dizer? Se você tem um cliente que manda ali uma quantidade enorme, ele vai cantar de galo. Se ele está mal acostumado, né? Se ele entender, né, que é bom para ele, é bom para os dois, não vai. Mas, via de regra, tome cuidado com isso. Os mais atrevidos vão até fazer, né, falar que você é cheio de frescura, falar que isso não existe, vir com um monte de conversa. Não caia nessa, tá? E não caia nas histórias bonitas também, que tem muita historinha bonita aí que eles contam. E aí você fica até com dó do dentista. Não caia nessa. Sem isso, vamos lá, continuando aqui. Sem isso seria como ir à guerra, né? Sem esses 3 passos que eu citei, né? Ver lá o CPF, fazer o cadastro, o termo de compromisso e tudo mais. Sem essas armas, sem essa proteção, com certeza isso vai aumentar em muito as chances de você perder a batalha. Então entre no campo de batalha com o primeiro novo cliente já protegido, gente, já armado, preparado, certo? E com cliente antigo também, pega lá, se é um clientinho que dá muito trabalho, vira e mexe, ele vive atrasando, vai educando ele, vai empurrando, começa a se proteger. Porque a hora que dá uma discussão, uma briga, a primeira coisa que ele vai fazer, se ele sabe que ele não assina OS, ele não carimba OS, já teve dentista que falou assim para mim, falou, eu não assinei nada, para me dar calote, né? Eu não assinei nada, você procura os seus direitos. Não era ele que assinava mesmo, quem assinava, eu tonto, né? Deixava quem assinava era a secretária, quem assinava era qualquer outra pessoa, menos ele, menos o carimbo e o com CRO dele. Então eu não tinha provas. Foi outro que também quase que me deu um bolo aí, mas eu consegui receber. Eu vou contar essa história de um dia desses aí também. Beleza, então não faça isso, gente. Entre armado, não é arma não, entre preparado, modo de dizer, né? Para vocês não perder a guerra, tá? Não acho que dentista é bonzinho, porque é ser humano, é imperfeito, tem clientes bons, parceiros, mas tem clientes que estão mal acostumados, vocês vão ter que educar eles. Para isso, vocês precisam fazer isso aqui, ó, criar regras. Crie regras dentro do seu laboratório antes de qualquer coisa. O recebimento desordenado é um dos maiores responsáveis pela inadimplência nos laboratórios. É duro ouvir isso, né? Mas é verdade. O recebimento desordenado é um dos maiores responsáveis pela inadimplência. O dentista ele percebe quando está desorganizado, ele se aproveita disso. Aí ele dá uma de João sem braço. Olha os problemas frequentes aí. O cheque vem com datas a perder de vista. Começa lá com 30 dias, daqui a pouco 60, 90, 120, 180 e assim vai. Né? Às vezes eu cheguei uma vez que o cara me deu cheque para 7 meses, você acredita? Vocês acreditam? Cheque para 7 meses? A gente devolveu tudo. Teve que devolver. Não dava, né, para pegar. Foi lá, mandou um bolo de cheque assim. De terceiro ainda. Cheque com datas a perder de vista, parcelamento sem autorização, sem a sua autorização. Ele vai lá e ele acha do jeito que ele quer parcelar, fala, eu preciso disso e tal, e vai.
toma cuidado, não deixe isso acontecer. Pagamento adiado, você chega no consultório, o dentista viajou, não deixou nada, a secretária vai fazer a vontade dele. Coitada, elas vão fazer o que ele falar. E elas ficam lá, segurando um rojão do protético estressado na recepção ali, alguns até dando aquele bafão, né? E a secretária aguentando, e seu pagamento adiado. Insistência para mudar as datas e valores. Isso acontece muito, são os mais frequentes. Desculpas como, o paciente não pagou, esqueci o talão de cheque, volte amanhã. Quem já ouviu isso aqui? Depois vocês deixam no comentário, comenta aí, depois se isso acontece com vocês. Certo? Continuando. Determine, olha, continuando nessa questão de criar regras, determine quando e como vocês querem receber. É vocês que tem que determinar isso. Não é o dentista, não é o cliente que determina. Você deve facilitar as coisas para ele desde que você tenha lucro, desde que você receba, desde que a roda continue a girar. Faz sentido? Não é para fazer tudo, você não pode ser 880, né? Não dá, pronto. Aonde você pode abrir brecha, você abre. Né? Desde que o seu lucro, seu faturamento não seja prejudicado na sua empresa. E onde você pode ceder, você vai ceder para ele. E aí você vai... Na realidade, você já pode deixar isso pré-estabelecido, né? Nas suas regras. Olha, doutor, a gente recebe assim, à vista tem um desconto, parcelamento tem uns juros, enfim, você que vai determinar. Não flexione os prazos a todo momento. Por quê? Você não vai flexionar os prazos a todo momento? Porque senão vai virar a casa da mãe Joana, né? Você flexionar, ele vai se valer disso, e ele vai toda hora ficar pedindo, toda hora mudando as coisas. E aí você fica lá envolvido com cobrança, às vezes o mês inteiro envolvido com cobrança, determina as datas lá, você precisa aceitar na bancada ali, você precisa produzir, você precisa cuidar da parte administrativa do seu laboratório, você precisa olhar outras coisas. Não fica preocupado com algo operacional que é o recebimento. Recebimento tem data para receber, tem fechamento, tem data para receber, tem lá cheque para depositar, tem boleto para dar baixa, enfim, só isso, não precisa de muita coisa. Então não flexione, vai te dar problema. Template, regras para recebimento. Olha, vou deixar o link aí embaixo, né? Para download no final da aula, né? Eu vou deixar, depois que terminar de subir esse vídeo, eu vou deixar lá. É um modelo para vocês usarem como regras para recebimento. Ali tem as formas, né, de como você coloca isso para o dentista de uma forma educada, sem estresse, e que vai fazer ele respeitar o seu laboratório. Beleza? Vocês vão ver que é muito legal usar isso aqui. Alerta, gente. Vamos lá. Qual é o alerta aqui? Opa, voltei. Volta. Defina suas regras. Né? Alerta é esse aqui, ó. Regras para definir suas regras. Então, vamos lá. Qual é a regra para definir suas regras? Eu vou falar dela. Comunicar com antecedência as novas regras, certo? Você precisa fazer isso. Esteja preparado para possíveis questionamentos. Tem ali, ó. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar. Esteja preparado para possíveis questionamentos. Tenha uma postura profissional, fala olho no olho, né? Sem ser incisivo, mas mostre que você sabe o que você está falando, venha treinado, preparado para os argumentos. Não deixe o dentista montar em cima, abusar. Ele está aí questionando, explica para ele com calma, tudo mais. Mostra que você sabe que isso é melhor para os dois lados. Essas regras, se todo mundo a seguir, não tem erro, todo mundo vai se dar bem. O trabalho vai chegar, não pisa na bola, hein? Faz o trabalho chegar. Entrega no prazo, senão você vai dar motivo para ele não te pagar. Para ele ficar com frescura ali. Eu já ouvi do dentista, mas tem que pagar em dia, mas você não manda o trabalho em dia? Eu estava pisando na bola mesmo, ele falou isso para mim. Mas tem que pagar né? Você quer o pagamento na data certa, mas os trabalhos atrasam. A gente às vezes ouve essa coisa quando a gente está vacilando, né? Você está dando mancada. Entendeu? Então, ande alinhado aí que vocês não vão ouvir isso. Implemente as regras aos poucos, mas não demore.
né? Não é da noite para o dia, toda mudança causa um certo desconforto, né? Então não é da noite para o dia que você vai mudar isso aí, mas não demore para fazer. Determina um prazo e vai lá e põe. Pum. Vamos lá, vamos fazer todo dia uma regrinha, todo dia uma conversa, uma visita. O dentista vai entender. Comece pelo cliente que dá mais trabalho. Isso é importante, gente. Quando a gente começou a colocar as regras, a gente foi no primeiro que dava trabalho. O primeiro mais chato, o primeiro mais ruim de trabalho, aquele que dava dor de cabeça para moldar, aquele que dava dor de cabeça para pagar, aquele cara grosso, exigente, é o primeiro que a gente fala, doutor, se quiser, é assim, tem as regras. Por quê? Quando a gente lembra da produtividade, eu falo isso no treinamento laboratório de sucesso. Quando a gente tem a produtividade ali, a gente quer mais produtividade, você não pode deixar com que um cliente desorganize a sua produção, atrapalhe todo o andamento da sua equipe. Então é nele que você vai dispensar ou você vai educar, você vai no cliente que está te dando dor de cabeça. Porque a hora que se ele for embora, você vai ter tempo para atender bem os outros que sobraram, certo? Você vai conseguir atender bem os bons dentistas que ficaram. Depois, se ele ficar, ele vem com o rabinho entre as pernas, ele vem educado, ele vem, puxa vida, é verdade, né? Então tá bom, vou me adequar. E aí pronto, você não precisa ficar naquela loucura, aquele estresse todo dentro do laboratório. Logo, o que acontece? A sua produtividade aumenta. Porque se você se organizou nessa questão aí administrativa, você não precisou ficar ausente, muito tempo ausente da bancada, você não precisou ficar resolvendo esses problemas, e aí sua produtividade vai lá em cima também. Beleza? Seja fiel. Por último, seja fiel às suas regras. Se você colocou essas regras, você tem que ser fiéis a ela. Você, os seus colaboradores, todo mundo. E o dentista também vai ser. Por isso que eu falei, regras para definir suas regras. Essa aqui é a principal. Vamos continuar? Vamos lá? Outro ponto. Cobrança profissional. Cobrança profissional. Esquece a forma de receber antiga. Deixa isso para lá. Não usem mais. Se vocês estão tendo dor de cabeça ou não querem ter dor de cabeça com o cliente, esquece. A não ser que o cara seja muito amigo, seja um cara legal mesmo, que na maioria dos casos não acontece. Aí você pensa nisso, mas via de regra, olha, começa a fazer uma cobrança profissional. Use boletos bancários, cartões de crédito e débito, cheques, mas fiado não. Na carteira, não. Não dá mais. Ele paga todo mundo. Ele paga a Mercedes dele, ele paga a BMW lá, a SUV dele, ele paga todos os impostos dele, a clínica e tudo mais, as viagens, o cartão de crédito, o limite do cartão de crédito alto lá, ele paga tudo isso, por que ele vai pagar você fiado? Por quê? Hein? Responde aí. Não deixa, não pode deixar. Então, forma de receber do dentista é boleto bancário, cartão de crédito e cheque, nada de fiado. Aí alguns perguntam, né? Ainda hoje, né? Engraçado isso. Ainda hoje, mas tudo bem. Será que isso dá certo para protético? Será que eu vou perder o cliente? Será que ele vai aceitar isso? Tá tão mal acostumado, né? Vai querer. Eles aceitam, hein? Pode ter certeza. A gente também se perguntava isso. A gente, quando implementou o boleto bancário, e tá aí, olha, o Cláudio da Urgitec tá. O pessoal que usa o sistema, né, eles usam lá, tem como você emitir boleto por ali. Né? É uma prática tão comum hoje em dia, só não sei aonde aí que você acha que pode dar errado, mas não dá errado. O dentista até se organiza. A gente teve relatos de dentistas que falou pra gente, eu até prefiro o boleto, porque eu me organizo, eu pego lá tudo certinho, vou lá no home bank, sei lá o quê, e consigo fazer os pagamentos tudo de uma vez só. É tranquilo para mim. Tem alguns que até preferem cartões de crédito. Onde eu estava fazendo a freelance aqui num laboratório aqui perto, eles até falavam, né? Que falam, não, o dentista gosta, vem aqui com cartão de crédito, passa a maquininha e tá tudo certo. E aí você consegue até parcelar com as maquininhas. Depois a gente vai falar das maquininhas, mas é isso. Dá certo você conseguir, você usar essas formas de pagamento. Dá certo. O dentista ele não vai reclamar. Ele vai se organizar para isso. Olha, boletos bancários. Agora a gente vai falar como implementar os boletos bancários. Vou tomar uma água aqui e a gente continua.
Será que é difícil implementar boleto bancário? Não é. É muito fácil. Você não precisa ter CNPJ, você não precisa, né, ser uma pessoa jurídica. Apenas com CPF, como pessoa física, você vai lá e pode emitir um boleto. Só perguntar no seu banco como é que faz isso. Requisitos básicos para emissão de boletos: dados do cliente, dados do emissor, que é você, e a conta bancária. A Urgitec, olha, o sistema da Urgitec faz isso por você. Você pode, se você falar com o suporte lá, fala, eu quero emitir boleto, como é que eu faço? Ele vai te dar um tutorial lá, a equipe vai te ajudar, pode ter certeza disso. Né? Qualquer dúvida também você deixa aí nos comentários, a gente fala mais sobre isso. Mas é simples, gente, não coloque obstáculo, é simples. A Unicred também ajudava a gente nisso, tem outras, né? Tem como você fazer isso online, para emissões de boleto. Tá fácil demais, fácil demais. Para com essa limitação de achar que o dentista não vai querer. Implemente isso aqui, ó, fácil, show de bola. Vai acabar com os problemas. Porque isso aqui, ó, de repente, se o dentista não paga, você vai lá e protesta. Ah, e o Cláudio dá uma dica também, né? Acho que ele deu uma dica numa das lives que nós fizemos, que tem como fazer, é mais barato não fazer acho que no cartório, né? Tem um outro sistema direto no Serasa. Eu não me recordo, tá? Mas tem um jeito de ser mais barato você pagar pouco para protestar um boleto, certo? Vamos lá. Eu passei aqui. Agora, como protestar boleto? Como faço? Ó, vamos nessa. Reúna os documentos que comprovem que o boleto está relacionado a algum serviço prestado lá, com o dentista, certo? Notas fiscais, contratos de prestação de serviço, requisições com dados do cliente, carimbo do dentista e assinatura. Não é para secretária dele auxiliar assinar ou esposa assinar, é ele. Coloca lá, ele tem que assinar, o dono do CRO, o cara que está cadastrado no seu sistema, certo? E aí você vai reunir esses documentos. Vai lá no cartório, como eu falei, tabelionato de notas e protesto de títulos, preenche um documento com todos os dados do devedor, certo? Aí você se protege. Aí você espera para ver. Você vai ver. É difícil, viu? É difícil o dentista querer ficar com o nome negativado, tá? Porque eles gostam de viajar para fora, eles gostam de comprar as coisas, eles gostam de trocar de carro, sabe do que eu tô falando, né? Eles gostam de fazer isso e aquilo, comprar equipamento. Então, é difícil ele querer ficar com o nome negativado por causa de um boleto. Então é provável que você vai receber. Se você fez tudo certinho a lição de casa, você vai receber. Agora, você entendeu a importância do cadastro inicial? Se você não fizer aquilo, olha, como aconteceu com a gente não tinha alguns dados do dentista e não conseguimos fazer. Nos ferramos. Essa que foi a palavra, nos ferramos. Então, você consegue, se você tiver esses dados, protestar e as chances de receber aumentam em muito. E o dentista começa a entender que você é sério. Ele começa a perceber que você não está de brincadeira. Que se ele pisar fora da faixa, você vai vai usar os recursos. Certo? Vamos falar agora sobre cartões de débito e crédito, né? Cartões de crédito, vamos lá. Olha essa foto aqui, gente. Já viu isso aí? Até o cara que vende ovo, ele tem uma maquininha dessas de cartões aí. Vai comprar uma bandeja de ovo R$12, 11, 12, sei lá. Ele tem, vai lá, passa no cartão. E por quê? Por quê que um laboratório de prótese que fatura mais não vai ter uma maquininha? Não pode ter. Hoje, olha, tem algumas que são isentas de anuidade, tem umas taxas melhores, a concorrência deles, né, dessas máquinas está muito grande, então está surgindo novas máquinas. Pega uma melhor lá, uma que você se habitua, que você acha legal. Vai gerar custo? Vai, mas olha, menos dor de cabeça, menos canseira, maior organização. E você embute isso, você dilui esse custo. Vai dar centavos. Você dilui esse custo lá por peça, você vai ver, vai dar centavos, ele nem vai chorar, nem vai perceber, se quer saber. Faça isso.
Por que eu estou dizendo isso? Olha, pesquisas indicam que mais de 80% dos brasileiros possuem cartão de crédito e ou débito. Deixa eu te falar uma coisa. A gente, quando foi colocar a maquininha, não precisou, porque nossos clientes estavam zerados de inadimplência, era boleto em dia, eles pagavam às vezes antecipado, ia lá no nosso laboratório, tocava o interfone e pagava em dia, pagava antecipado, olha que legal. Então a gente não precisava disso. E eles também não pediam, né? Se eles pedissem também, cartão de crédito a gente ia colocar. Mas se o laboratório é grande, né, e quer dar esse conforto, quer parcelar mais, você pode usar esse recurso. Então você acha que o dentista é diferente? Se 80% dos brasileiros, né, segundo esses dados, hoje deve ser mais, né, já tem um ano que eu tirei essa informação, você acha que ele não tem? Que é diferente? Não usa cartão de crédito? Será? Pode apostar que não. As vantagens dessa maquininha, né, de ter esse sistema de recebimento é a garantia de recebimento pelos serviços prestados. Simples assim. Certo? Não tem muito segredo aqui, né? É uma questão de escolha. E cheque, como é que funciona? Será que a gente deve aceitar cheques como forma de pagamento? Sim, eu acho que sim. Se o objetivo é se proteger e eliminar problema com atraso de pagamento, você pode receber. Mas eu digo, olha, o cheque deve ser do próprio dentista, tá? Alguns vão falar, mas eu recebo, o dentista paga lá com cheque de terceiro, é cheque bom, é cheque legal. É você quem decide. Se você está tendo problemas com calotes, eu recomendo que pare com isso. Comece a pegar cheques do próprio dentista. Agora, se você tem clientela que paga certinho, que os cheques não dão problema, que você não tem que ir atrás do paciente, esperar uma semana para o paciente voltar para trocar o cheque, coisa e tal. Ou aquele acordo, né? A gente tinha um acordo com o dentista que era assim: doutor, se o cheque voltar, se der algum problema, você troca, né? Eu te dou esse cheque, você me dá o seu cheque. Tá, tudo bem, tá ótimo. Então não tinha problema. Mas a gente começou a eliminar isso daí. Depois de um tempo a gente começou a eliminar. A gente começou a usar só boleto. Era muito mais fácil. Por isso que eu falo, evite cheques de terceiro. Por que evitar cheques de terceiro? Você não conseguirá protestar o cheque do paciente sem os dados completos dele. Você terá muito trabalho. Eu tenho 2 cheques de pacientes aqui. Acho que eu joguei até fora, se eu não me engano. 2 cheques. E nem ia colocar aqui como foto, né? Lógico. Mas tem 2 cheques que ficou aí, ó. A gente não conseguiu o endereço do paciente, o dentista estava dando uma mancada enorme, ele não passava o endereço do paciente, a gente não conseguiu protestar o cheque. Entende? E era do paciente. A gente não conseguiu receber, eu sei que o paciente não tem nada a ver com isso, mas a gente não conseguiu receber e ficou aí, uma grana perdida. Então não façam isso, tá? Tome muito cuidado com isso. Algumas exceções, como eu falei, se o cliente for bom e fiel. Outro ponto, use um roteiro de cobrança. Use um roteiro de cobrança. Vamos ser profissional, né? Vamos lá. Qual é a melhor forma de cobrar um dentista? Será que é chegar gritando lá, chegar armando barraco? Dando uma dor de cabeça danada, assustando os pacientes, a senhorinha que está na recepção? Toma cuidado com esse tipo de cobrança que eu já tive colegas que fizeram esse tipo de coisa, ameaçaram o dentista e pagaram caro, tiveram alguns processos, tiveram que responder alguns processos. Então, toma um cuidado. Eu sei que muitos falam de meios aí. Eu não estou conversando aqui, não quero nem conversar com gente que usa meios ilegais para recebimento. Estou falando com quem quer fazer um bom trabalho, quem quer também encontrar bons dentistas. Então, esse sistema é melhor. Tomar cuidado com a forma de cobrar não é ser covarde, mas é você ser profissional. Você cobrar o dentista de forma profissional. E como é que faz isso? Tá aí. Use um protocolo de cobrança ou procedimento operacional padrão. Ou procedimento de recebimento operacional padrão, que seja. A vantagem de fazer isso: você evita tensão desnecessária, perda de tempo, profissionalismo. Isso reflete profissionalismo, aumenta a sua expertise em negociar, aumenta as chances de recebimento, certo? Isso vai acontecer. A sequência de cobrança ideal, vamos falar sobre isso? Sequência de cobrança ideal. Olha, funciona assim. Depois eu vou deixar um template aí também para vocês, no link abaixo aí.
O cliente não pagou, gente. Você, né? O cliente não pagou. Ele vai lá e recebe, você vai pegar o telefone e vai fazer a primeira ligação para ele e vai falar que vai atualizar o boleto, certo? Doutor, estou atualizando o boleto, tá? Beleza? Show. Atualiza o boleto. Aí tudo bem, vai ter uma data ali, você coloca ali 2 dias para frente, sei lá, um dia. Ele não pagou, esqueci e tal, e foi lá. Mas ele não pagou, você vai e repete o processo acima. Atualiza de novo. Né? É lógico, você não vai colocar uma semana, 2 semanas, não. E aí ele está pedindo prazo, não é isso. Se ele ainda não pagar, aí você faz a cobrança oficial e comunicado de interrupção do serviço. Doutor, é a segunda vez, atualizei o boleto, tal, como você já sabe, nas nossas regras que você concordou, a gente está fazendo isso, está interrompendo o trabalho, né, por conta do débito. O sistema aqui está fechado, né, bloqueou no cadastro lá, o dentista não consegue mandar trabalho. Se não houver quitação, gente, né, se não houver a quitação do boleto lá, aí você passa para protesto e negativação do cliente, certo? É isso aí. Não tem muito o que fazer. Essa é a sequência de cobrança ideal. Faça o teste, use isso aqui, ó. Vocês vão ver como que a coisa vai mudar. Treine uma pessoa para essa função. Isso é fundamental. Por quê? Passou aqui, peraí. Vamos voltar. Por que fazer isso? Treinar uma pessoa para essa função. Quem deve fazer a cobrança? Você vai treinar um colaborador que vai ficar responsável pela cobrança. E a gente fala, evita a rotatividade dessa função, porque você precisa de uma pessoa treinada, que vai pegar expertise nisso. Ela deve ser simpática, comunicativa, ter uma personalidade firme. Se você acertar essa mão no colaborador ou na pessoa que está fazendo isso lá, né, você só tem a ganhar. Até os dentistas acostumam com uma pessoa que está cobrando. Igual no caso era minha esposa que fazia isso. Ela que ligava, então era fácil para ela falar, o dia a dia dela. Quando alguém me ligava, Daniel, eu quero falar sobre o preço disso aqui que está errado. Eu falei, doutora, fala com a minha esposa que ela cuida do financeiro. Vou passar para ela, tá bom? Ah, então tá ótimo. No começo eles acham esquisito, porque a vida toda você falando, né? Era você ali, o homem que resolvia tudo, faz tudo. Agora é outra pessoa, é o outro setor que faz. O ser humano ele gosta de organização e o dentista que é organizado, que eu acho que é o que você quer trabalhar, ele vai entender que você está se organizando e vai respeitar. Continuando. Voltando aqui, peraí. Quem deve fazer a cobrança, eu já falei. E aí essa pessoa que faz a cobrança, ela deve ser a mesma pessoa, melhor dizendo, volta tudo aqui. Use a mesma sequência de cobrança sugerida lá no passo anterior, certo? Essa pessoa que você selecionou para cobrar vai seguir aquelas orientações. E ela vai ficar boa nisso. Você vai ter que deixar ela boa, prática na cobrança. Até que uma hora vocês não vai nem precisar cobrar desse jeito o dentista. É importante lembrar, gente, olha, postura gentil, é como eu falei, é não pagar pau pro dentista, é não ficar com nhenhenhé, lambendo o dentista, puxando o saco, não façam isso. Não é porque ele, sei lá, ganha mais que você, ou você acha que ele ganha mais que você, ou ele é seu cliente, que você vai se diminuir. Não, você vai ser educado. Você vai ter uma postura profissional, certo? Você vai ter uma postura correta de parceiro. Somos parceiros. Hello, doutor, olha, somos parceiros. Né? Eu valorizo muito você como cliente, mas acima de tudo somos parceiros. Então eu vim aqui cobrar você. A gente está querendo receber e tudo mais, certo? Educadamente. E confiança. Não ser arrogante. Ter confiança, você não precisa ter ares de arrogância, sabe? Se você não me pagar, tem quem me paga, eu tô indo aí, vou te abandonar, ficar com aquela conversa, aquele, como é que fala? Aquelas palavras com duplo sentido, né? Frases, né? Nas entrelinhas, mostrando que você não está nem aí para ele. Não é isso. Outro ponto importante é empatia. Tem que mostrar empatia. Às vezes ele esqueceu mesmo. Às vezes ele está com dificuldade de recebimento. Né? Por isso que se você conversar com ele, você vai entender o real problema, certo? Tem que se colocar no lugar também. Da secretária, às vezes, se você vai falar com a secretária ou tem outra pessoa que paga, você vai
se colocar no lugar, mas você vai se impor educadamente. Tenha paciência, vai ser fundamental isso, se caso estiver tendo dor de cabeça para receber, certo? Equilíbrio emocional faz parte, precisa ter. De repente ele vai acontecer um revés lá e vai atrasar mesmo, você vai precisar ter, essa pessoa precisa ter equilíbrio emocional, porque às vezes ela vai ter que ligar 2, 3, 4, 5 vezes para conversar, né? Às vezes não vai achar ninguém lá no consultório, não vai conseguir falar com a pessoa, vai estar sempre em atendimento, enfim. E educação sempre, não se esqueçam, sejam educados. Postura profissional, educação. Essa pessoa, a cobradora, né, no caso, tem que ter essa postura profissional. Para não pisar na bola e o dentista achar motivo para não te pagar, certo? O ser humano não gosta de ser antagonizado. Às vezes faz só de pirraça. Fala, já que ele falou isso, eu também não vou pagar. Então não é desnecessário, né? Vamos lá. Regras gerais. Estamos chegando no fim, eu acho, da aula, hein? Vamos lá. Regras gerais. Ligar no horário comercial. Não ligar na casa do cliente. Nunca, não façam isso. Nunca ameaçar ou ofender. Lembre-se, a lei estará do lado dele se constrangê-lo ou ameaçá-lo. O Código de Defesa do Consumidor faz isso. E se você está ilegal, se você não tem o CRO, se está atendendo um dentista que de uma forma que você não está legalizado, né, na sua cidade aí, tudo mais, né, ele sabe disso. Então a coisa pode ficar muito ruim para você, certo? Então não façam isso. Por isso que eu falo, anda sempre legalzinho, né? No começo pode gastar dinheiro com a legalização e tudo mais, mas ande certo e na hora de cobrar, não crie provas contra você. Então não ameace, né? Não fique ligando, não constrange o cliente, seja profissional. Certo? Então, disso aqui, se você pode sair dessa situação de preocupação por não receber, certo? Você consegue receber em dia do dentista sem precisar ficar implorando com pagamento. Como eu falei, como é que você faz isso? Basta seguir esses passos aí que eu citei. Esses passos, deixa eu voltar aqui. Aqui. Esses passos aí foi o que eu fiz, que eu segui. Só não coloquei cartão de crédito porque não precisou, né? A gente tinha, acho que uma maquininha lá, tal, mas não foi necessário. Mas nós colocamos cadastro no sistema, consulta de CPF. Foi um barato, né? Um dentista lá que foi bem legal fazer isso. Um dentista que a gente decidiu, a gente falou assim para ele, tudo bem, se quer mandar trabalho para o laboratório, a gente vai mandar um e-mail e tem lá, eu gostaria que o senhor preenchesse, né, o doutor preenchesse ali com os dados iniciais para a gente incluir no sistema. Aquilo foi um filtro, que a gente sabia que ele era problemático nesse sentido, não era ilegal. Aquilo foi um filtro, ele nunca mandou um trabalho para o laboratório. Para a gente, foi ótimo, porque a gente poupou muita dor de cabeça, certo? Entende? Por isso que a gente fala para fazer isso. Eu não sou nenhum expert nisso daqui, mas é na prática. A gente está falando coisa que a gente testou em campo de batalha, lá no laboratório, dia a dia. E a gente vê isso, eu vi nos outros laboratórios que eu visito, nos outros laboratórios que eu tenho contato. É a mesma coisa, eles têm um sisteminha de cobrança, eles têm boleto bancário, eles têm cadastro no sistema, eles conseguem consultar CPF. Então não perca tempo tendo dor de cabeça com um dentista que não quer saber de pagar. Continuando. Resumindo, né? Vamos falar aqui, olha, prevenção, crie regras, cobre profissionalmente, use um roteiro de cobrança e treine uma pessoa para essa função. Se for você, o técnico que vai cobrar, beleza, mas fique bom, né? Tenha ali um roteiro de cobrança certinho, faça a cobrança de forma profissional e tá tudo bem. À medida que você vai precisando de funcionários, você coloca outra pessoa, treina ela do jeito que você aprendeu a fazer. Beleza, gente? Acho que é só. E aí, ó, a situação vai ficar boa pro teu lado. Você vai acabar ou até zerar o calote de pagamento, né? Os atrasos e calotes de pagamento no seu laboratório.
Se vocês quiserem mais informações sobre isso, vocês podem sugerir também, né, algum outro tópico que vocês queiram que a gente apresente aqui no nosso canal. Né? Se vocês quiserem mais informações, olha, eu vou deixar o link aqui do e-book. Tem todos esses passos no e-book. Como acabar com calotes e atrasos no pagamento, né, de pagamentos no laboratório de prótese. Esse e-book ele foi muito lido, já muita gente baixou esse e-book, acho que mais de quase 1000 pessoas já baixaram esse e-book. Eu estava decidido a cobrar por esse e-book, por enquanto ele está gratuito. Você vai ver ali. Desculpe aí. Esse download é grátis, né? Quem sabe lá na frente eu cobre por ele, não sei. Mas está aí, disponibilizado para vocês. Faça o download no link aí embaixo. Cadastre na lista aí também, deixa eu ver aqui. Esse é o nosso site, Protéticos de Sucesso. Ali tem alguns artigos no blog. Né? A maior parte sou eu que escrevo. É claro que ali eu coloco tudo que a gente viveu, também o que a gente tem visto hoje nos laboratórios. Tem ajudado muita gente. Espero que ajude a você que está aí assistindo. Né? Nosso objetivo não é ser o dono da razão. Nosso objetivo é ensinar ou ajudar a elevar o nível, elevar a classe. No Brasil inteiro. Isso é possível. Se você se comprometer, né? Se você que está aí do outro lado se comprometer, a gente consegue elevar a classe. Né? Parar de ficar... A gente saiu de dentro de um consultório, né, odontológico, a profissão saiu de lá, e a gente não quer voltar para lá, seguir as regras dali. A gente quer ser parceiro, andar junto. Os dois, consultório e laboratório, andar junto. Técnico e dentista andando junto. E tem parceiros, gente. Tem muito dentista que é bom para trabalhar. Caçam eles, vai atrás. A aula que eu dei aí sobre captação de clientes fala sobre um ponto específico, ir atrás do cliente ideal. Se você ir atrás do cliente ideal, você vai evitar problemas de calote de pagamento, você vai evitar problemas de desrespeito, de desvalorização. Tem clientes bons por aí. Não precisa ficar sofrendo com um dentista que não quer pagar vocês. Tá bom? Então tá aí. Entre no site lá e verifique, veja o conteúdo, vocês vão gostar. Se não gostar também, pode comentar. A gente vai vir com novos conteúdos. É vocês que tem que falar pra gente. Para vermos aqui com novidades, né? Nós estamos aonde? Nós estamos no Instagram, no Facebook, temos a nossa fanpage e temos o grupo também. Se você quiser, se cadastre no grupo. Eu vou deixar também o link aí do grupo no Facebook. Acho que a gente não está no Twitter, não. Né? Mas estamos aí nas principais e nosso canal no YouTube. Beleza? Acho que é só. Agradeço a presença de todos vocês aí que estão assistindo a essa aula. E sucesso a todos. Desejo de verdade que vocês elevem o nível. Se você não tem esse tipo de problema, compartilhe com quem tem esse tipo de problema. Né? Eu acho que vai ajudar bastante. Vocês vão conseguir fortalecer cada vez mais a nossa classe de técnicos em prótese dentária do Brasil. Beleza? Então tá jóia. Eu quero agradecer a todos vocês pela presença e participação e nos vemos lá no topo. Tchau. Fui.